Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Libertadores na tela do NS Futebol para vocês, tá? A gente vai falar hoje sobre Deportivo Pereira e Palmeiras e, é claro, a gente vai passar primeiro pela seleção da Libertadores até o momento e depois a gente vai aprofundar nesse jogo, na análise completa desse jogo. Então fique até o final do vídeo para saber mais. Além disso, recado importante, teremos uma playlist das quartas de final aqui no canal. Então, poxa, quero ver também os outros jogos. Clica lá, você vai ter a playlist completa dessas quartas de final para você ir acompanhando aí da sua casa, da onde você estiver acompanhando o NS Futebol, beleza? Bora lá. Seguinte, temos a seleção aí presente e um recado importante. Já fizemos os ajustes necessários para a Libertadores. Então está separado por posição, tem melhorias no tratamento, uma série de coisas que um dia eu explico mais à frente para vocês, tá? Mas com as melhorias ficamos com a seguinte seleção da Libertadores até o momento: Fábio no gol, Bejarano do Bolívar na lateral direita, Piove e Gustavo Gomes, Piove do Racing, Gustavo Gomes do Palmeiras, também na lateral esquerda do Palmeiras o Piqueires. No meio campo, Richard Ortiz do Olímpia, Moreno, Alberto Moreno do Racing e Alan Patrick do Internacional. No trio de ataque, o Fori do Deportivo Pereira, Germancano do Fluminense e o Arthur do Palmeiras, tá? Então essa é a seleção até o momento. Como funciona essa seleção? Iniciam, para a seleção quem pode completar 70% da competição, ou seja, quem está classificado basicamente, e a partir disso quem já completou 70%. Entrou essa seleção? Maravilha! Aí você disputa quem tem o melhor overall entre os jogadores, tá? Isso separado por posição. Vamos à análise do jogo de Deportivo Pereira e Palmeiras. Primeira parte, vamos entender a posse da bola, tá? Então a gente sempre começa por isso, porque é importante a gente entender esses dois pontos, posse e progressão. Ambas as equipes não curtem ficar tanto com a posse da bola nessa competição, tá? Tanto o Deportivo Pereira, seja ele jogando em casa, quanto o Palmeiras jogando fora, ambas as equipes não são favoráveis a ficar muito tempo em posse da bola. Dito isso, a tendência é que o Palmeiras tenha um pouco mais de posse da bola, mesmo jogando fora de casa. Não vai ser um 70-30, mas vai ser ali um 55-45, provavelmente, tá? Nesse cenário onde o Palmeiras consegue mais posse de bola, a gente está falando que este Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade em converter, jogando fora de casa, os passes para finalização. Quando finaliza um pouco menos do que o Deportivo Pereira a gol, ou seja, atinge a meta menos do que o adversário. Então imagina que, sei lá, tenhamos 10 chutes de cada lado, um vai atingir 4 vezes, o outro 3 vezes, tá? Então assim, provavelmente quem vai atingir menos a meta é o Palmeiras, tá? Isso, se a gente for pegar o histórico até o momento. Só que quando atinge a meta, converte melhor do que a equipe do Deportivo Pereira. Ou seja, Deportivo Pereira chutou essas 4 bolas no gol que a gente deu de exemplo, tá? E é só um exemplo hipotético. Dessas 4 bolas, nenhuma delas vão ser tão difíceis de defender, tá? Mas os 3 chutes do Palmeiras, um vai ser muito difícil de defender e pode sair o gol. Entendeu a lógica? Você atinge mais vezes uma meta, mas ao mesmo tempo você consegue converter melhor, tá? Quando você está aqui na parte de defesa, você tem um equilíbrio muito grande em todos os critérios, tá? Por mais que a gente tenha as setas apontadas aqui, mas há um equilíbrio. Como as duas equipes não gostam da posse, também não são de recuperar muito rápido, tá? E isso é um ponto que vai ficar ali muito equilibrado entre ambas as equipes. O detalhe mais positivo ainda para o Palmeiras é que tanto no bloqueio quanto na defesa do goleiro, você passa a ter uma vantagem. No bloqueio mais alta essa vantagem, na defesa do goleiro já mais empatado essa vantagem, tá? Qual é o grande ponto? Se a gente for olhar por mando de campo, ou seja, um primeiro confronto que em tese o Palmeiras deveria estar ali com menos favoritismo, você tem um empate como mais provável, o que seria excelente para o Palmeiras, tá? Para quem é torcedor do Palmeiras, um empate seria fantástico. Por quê? Porque quando a gente for comparar estilos de jogo, o Palmeiras leva uma ligeira vantagem em relação ao Deportivo Pereira. Então esse é o grande ponto. O Palmeiras tem uma vantagem no confronto e um empate jogando fora de casa num primeiro para definir no Allianz Parque seria fantástico para o Palmeiras. Então esse é o primeiro cenário que a gente vai ter que analisar.
O grande ponto é que a gente precisa entender o que muda de um ponto para outro. A gente está falando de jogar em casa, no caso aqui é esse laranja, e o que muda para o Deportivo Pereira quando ele passa a jogar de maneira geral, ou seja, o perfil dessa equipe na competição. A gente passa a ter um cenário de queda nessa produção, seja de chutes certos, também da conversão e um pouco do gol. Então esses 3 critérios aqui, que são os principais, você passa a ter uma perda. Quando você passa a ter uma perda nesses critérios, você tem uma queda de produção. Então toda aquela lógica que a gente falou do jogar casa e jogar fora, vai diminuindo a vantagem para o Deportivo Pereira. Se o Palmeiras conseguir impor o seu jogo, que é o que a gente pode ver neste gráfico aqui, ou seja, em laranja eu tenho o mando de campo, que a gente acabou de conversar, em azul eu tenho necessariamente aí a evolução pela competição como um todo. E aí pela competição como um todo, você tem maior finalização, uma melhor taxa de conversão e também melhores índices de defesa, bloqueio, recuperação total, né, isso daqui por espaço e também por tempo, né? Então você passa a ter um cenário muito positivo de recuperação e de conseguir maior finalização, sem alterar passe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o Palmeiras conseguir encaixar o jogo, vocês vão ver um ataque mais rápido e que termina em finalização. Então continua sendo um jogo sem muita posse, tempo, mas um jogo onde, com o mesmo número de passes, você tem mais finalizações e aí mais chance de converter para gol. E isso é um cenário positivo para o Palmeiras. Então, dá para o Palmeiras sacar a vitória? Claro que dá, tá? Mas o grande ponto para o torcedor do Palmeiras é ficar mais tranquilo. O grande jogo para ele, para o Palmeiras, para a equipe, é o jogo de volta. Um empate já é um grande resultado. Se conseguir a vitória, que é o favorito nesse confronto, mesmo jogando fora de casa, mas a vantagem é mínima para esse favoritismo, se conseguir uma vitória, excelente. Se não, um empate já é muito legal para o torcedor do Palmeiras. Uma derrota, a não ser que seja muito larga a vantagem, 2, 3 gols de diferença, não deve preocupar a equipe do Palmeiras para esse confronto, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até mais.